E aí galera, tranquilo? Vamos então continuar com o módulo de cinemática e hoje eu vou falar de um movimento bem interessante que é o movimento de queda livre. Qual é a ideia do movimento de queda livre? Para poder estudar isso daqui, a gente vai ter que imaginar uma situação bem controlada. Como assim? Eu vou imaginar um espaço onde eu não tenha ar, não tenha nenhum tipo de gás, nenhum empecilho no meu meio, de tal maneira que o meu objeto possa cair livremente. Essa é a ideia de queda livre. Eu não tenho nenhuma força resistiva segurando o meu movimento ou fazendo com que ele caia mais devagar, por exemplo. Eu tenho uma queda nesse exato momento somente devido à gravidade, ok? Visto isso, o que a gente tem que saber? Imagina que eu tenho dois corpos, independente de massa e de formato, mas eu tenho dois corpos que estão inicialmente na mesma altura. Se eu abandonar esses dois corpos simultaneamente, por exemplo, cortar essas duas cordinhas ao mesmo tempo, esses dois corpos vão cair ao mesmo tempo. Ou seja, eles vão sempre emparelhados até chegar lá embaixo. E eles caem sempre acelerando com a mesma aceleração. Em qualquer instante de tempo que olhar, a velocidade desses dois corpos vai ser a mesma. Então aqui nesse caso eu estou abandonando esses corpos, ou seja, inicialmente a velocidade deles é igual a zero, no instante igual a zero, e conforme vai passando o tempo, essa velocidade vai ficando cada vez maior, porém apontando para baixo, cada vez mais negativa. Então vamos fazer o seguinte, ó. Vamos pensar que eu tenho aqui uma altura inicial, eu cortei essas cordinhas e eles começaram a cair. Após um segundo, os dois vão ter a velocidade de 10 metros por segundo apontando para baixo. Vocês estão vendo que a minha altura está diminuindo? É por isso que eu considero essa minha velocidade como sendo negativa. E ao chegar no solo, os dois atingem o solo no mesmo instante, independente de suas massas. Ou seja, se eu abandonar um elefante e uma bolinha de gude, uma bolita, da mesma altura ao mesmo tempo, esses dois corpos atingem o solo simultaneamente. Tranquilo? Então, em termos conceituais, essa é a ideia de queda livre. Essa aceleração g, como vocês podem ver aqui, ela se mantém constante e sempre apontando, neste caso, para baixo, em direção ao centro da Terra. O g a gente chama de aceleração da gravidade e na Terra ele é aproximadamente 10 metros por segundo ao quadrado. É por isso que quando eu passo um segundo, o módulo da minha velocidade aumenta em 10 metros por segundo, devido ao módulo dessa aceleração. Agora, como é que a gente faz para equacionar isso daí e resolver problemas a respeito de queda livre? Vocês não concordam que tem uma aceleração aqui? Vocês estão vendo essa aceleração? Como é que eu chamo aquele movimento que é acelerado e que vai em linha reta? Eu vou chamar ele de movimento retilíneo uniformemente acelerado, concorda? Então, tu lembra das equações do MRUV? Elas vão ser bem parecidas para a queda livre, porque o movimento de queda livre nada mais é do que um MRUV na vertical, cuja única aceleração é a aceleração da gravidade. Então, se tu lembrar lá das equações do MRUV, a gente vai ter basicamente duas que são as mais importantes, que me dá a posição do corpo em algum instante de tempo e a velocidade do corpo em algum instante do tempo. Passando isso para a ideia do movimento de queda livre, em vez de posição, eu vou pensar em altura, beleza? Então, olha só, pegando essa mesma equação e transpondo para cá, trocando x por h, porque a minha posição agora é uma altura, e trocando o a, que é a aceleração, por g, que é a aceleração da gravidade. Esse termo VI vezes t, velocidade inicial vezes tempo, no movimento de queda livre, a gente vai considerar como sendo igual a zero. Por quê? Porque eu estou abandonando o corpo a partir do repouso. Então a velocidade inicial dele é igual a zero. Logo, se eu quiser saber a posição desse corpo em algum instante de tempo, eu pego a posição inicial e subtraio gt ao quadrado sobre 2. Por que eu estou subtraindo? Porque a minha altura está cada vez diminuindo. Eu tenho alturas cada vez menores com o passar do tempo. Seguindo a mesma lógica, só que agora pensando na velocidade. Aqui, no movimento MRUV, eu tenho o quê? Velocidade final é inicial mais aceleração vezes tempo. Transpondo isso para a queda livre, a velocidade final é inicial menos GT. De novo, estou zerando a velocidade inicial porque os dois corpos, nesse exemplo, estão sendo abandonados a partir do repouso. O que eu vou ter então?
a minha velocidade em qualquer instante de tempo vai ser menos g vezes t. De novo, lembra que esse sinal de menos, como a velocidade é um vetor, está indicando o sentido do meu movimento. Como o meu movimento tem sentido oposto da altura, estou diminuindo alturas, eu estou tendo velocidades cada vez mais negativas com o passar do tempo. E é isso aí, então lembra de curtir esse vídeo. Se tu não é inscrito, te inscreve no canal, tem bastante coisa legal aqui. E compartilha esse vídeo com seus amigos também. Um abraço!